The Lead Mask Mystery. Real case that still has no answers. O ano é 1966. Uma época de grandes mudanças e incertezas por todo o mundo. Mas num canto tranquilo do Brasil, a 20 de agosto, algo verdadeiramente estranho estava prestes a acontecer. Nesse dia, um jovem rapaz, a vaguear pelas encostas do Morro do Vintém, em Niterói, Brasil, deparou-se com uma cena que ficaria para sempre registrada nos anais dos mistérios por resolver. Encontrou 2 corpos. As pessoas que tinham falecido usavam fatos de negócios formais, o que era uma vestimenta invulgar para um local tão isolado. A sua roupa estava perfeita, quase meticulosamente arrumada. Mas o mais estranho eram as máscaras de chumbo, cuidadosamente colocadas sobre os seus olhos. Não eram coisas feitas em fábrica, pareciam ter sido feitas à mão. Esta descoberta estranha e perturbadora deu início a um dos mistérios mais intrigantes da história sul-americana. Um caso que ainda hoje confunde investigadores e curiosos. Ficou conhecido como o caso das máscaras de chumbo. As primeiras investigações não revelaram quaisquer sinais de violência, nem luta, nem uma causa de morte clara. O local não forneceu quaisquer pistas imediatas. A forma como os corpos estavam dispostos e as máscaras levaram algumas pessoas a pensar que a cena parecia algum tipo de ritual. Aumentando o mistério, os homens jaziam lado a lado, como se estivessem a descansar pacificamente. O local em si, o Morro do Vintém, já era conhecido pelas suas histórias e contos de acontecimentos estranhos, adicionando mais uma camada de mistério ao enigma. As máscaras, cortadas grosseiramente à mão, sugeriam um toque cuidadoso e pessoal. Não eram máscaras normais, pareciam protetores oculares improvisados de chumbo, o que sugeria uma razão específica para a sua utilização. Do que é que se estavam a tentar proteger? Que perigo sentiam que estava ali? O que estavam à procura? Que evento celestial, ou talvez algo muito mais terreno, estariam à espera? A estranha natureza do caso rapidamente ganhou atenção nacional, dominando as manchetes e causando muitas especulações. O Morro do Vintém, antes um marco relativamente desconhecido, tornou-se um símbolo arrepiante de mistério, medo e do inexplicável. E assim começou uma história que, mesmo décadas depois, permanece por resolver. Um enigma assombroso que continua a desafiar qualquer explicação. Os corpos estavam cuidadosamente posicionados, como se fizessem parte de uma encenação sinistra. Cada pormenor parecia planeado, criando uma sensação arrepiante que confundia os investigadores. Eles vestiam gabardinas, embora não houvesse sinais de chuva no local. Este pormenor desconcertante levava a questionar o porquê de as usarem e o que isso significava. Estavam rodeados de objetos, coisas que não pareciam combinar, mas que, juntas, criavam um mistério ainda maior. Cada objeto era examinado minuciosamente em busca de pistas. Havia uma garrafa de água vazia, sem rótulos ou marcas especiais, como se ninguém soubesse de onde veio. O que continha? Quem a bebeu? Estas perguntas assombravam as mentes dos detetives. Havia 2 toalhas molhadas, o que era estranho porque tudo o resto à volta estava seco. Para que foram usadas? O que estavam a tentar limpar ou secar? Cada detalhe parecia esconder um segredo. E um caderno com instruções estranhas. Um caderno que parecia ser a chave para resolver o mistério, mas as suas palavras eram confusas e difíceis de entender. A nota dizia: uma mensagem misteriosa que parecia ser o único guia neste labirinto confuso. 4:30, esteja no local marcado. 6:30, engolir cápsulas. Um comando arrepiante que soava a ritual ou a uma experiência perigosa. Após o efeito, proteger os metais. Uma instrução estranha que sugeria um perigo invisível ou uma qualidade oculta dos metais. Aguardar o sinal da máscara. Uma frase final que evocava imagens de grupos secretos e cerimônias ocultas. Não havia sinais de luta, o que fazia parecer que as vítimas tinham colaborado com alguém ou foram apanhadas desprevenidas, e nenhuma causa de morte clara. A falta de ferimentos visíveis
tornava a investigação ainda mais difícil. A autópsia, que foi atrasada, não conseguiu determinar com certeza se as cápsulas tiveram um papel nas suas mortes. A composição e os efeitos das cápsulas continuavam a ser um mistério. Os corpos estavam muito decompostos, agravado pelo clima, o que impediu um teste toxicológico completo e fiável. Os objetos e a nota sugeriam um evento planeado, uma dança sinistra orquestrada por alguém desconhecido. Mas a razão era um enigma, um quebra-cabeça sem resposta clara. A polícia deparou-se com um caso que não fazia sentido, sem testemunhas, sem motivo e sem explicação lógica. Um beco sem saída na busca pela verdade. Cada pista parecia uma peça, um pedaço de informação que por si só não significava nada. Era como um quebra-cabeças impossível de montar, um desafio que ultrapassava os limites do que era sensato e do que era são. O mistério só se aprofundava, arrastando todos para um turbilhão de perguntas sem resposta. As vítimas eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, técnicos de eletrônica e membros de um grupo de espiritismo científico. Eram homens de família, conhecidos pelo seu interesse no paranormal e na tecnologia. Disseram às famílias que iam para São Paulo, mas viajaram para Niterói. Foram vistos pela última vez a comprar água, nervosos e apressados. Corre o rumor de que estavam a tentar contactar espíritos ou até mesmo extraterrestres. O dinheiro que tinham desapareceu, aumentando a suspeita de roubo ou de pagamento por um ritual. Terão sido vítimas da sua própria busca estranha ou de outra pessoa. O seu destino no Morro do Vintém permanece um mistério. Este caso está cheio de coisas que não fazem sentido. Não havia uma causa de morte clara. A autópsia não conseguiu apurar nada, porque foi feita demasiado tarde. Testemunhas disseram ter visto um OVNI sobre o monte na noite em que morreram. As máscaras de chumbo, talvez para proteger da radiação, ou como parte de uma cerimônia especial, apenas cobriam os olhos e nem sequer estavam amarradas. A nota falava em proteger os metais e aguardar o sinal da máscara, palavras que ninguém conseguiu decifrar. Seria para segurança física, algo simbólico ou ambos? Cada parte do caso parece ter uma razão, mas nada se encaixa. O mistério ainda não foi resolvido. Sem provas concretas que sustentassem uma história oficial do que aconteceu, a imaginação das pessoas disparou. Surgiram todo o tipo de ideias, desde as mais estapafúrdias até as que tentavam encontrar uma razão lógica para o inexplicável. A falta de informação real só fez com que o mistério em torno do caso aumentasse. Algumas pessoas acreditam que estariam a tentar comunicar com extraterrestres em busca de uma ligação com seres de outros mundos. Esta ideia surge da estranheza de tudo e da ausência de uma explicação terrena plausível. O uso das máscaras para se protegerem da radiação de OVNI. Um grande passo para um encontro imediato de terceiro grau. As máscaras tornam esta ideia ainda mais cautelosa e perigosa. Outros sugerem que foi um ritual secreto, uma cerimônia oculta por razões desconhecidas. Esta ideia encaixa-se no ambiente misterioso do local e na possibilidade de haver símbolos secretos. Ou um golpe mortal, um plano nefasto que correu terrivelmente mal. Nesta ideia, as vítimas foram enganadas e levadas ao seu fim sob falsas promessas, onde as cápsulas eram drogas alucinógenas, usadas para alterar a percepção e a realidade. Esta ideia levanta a possibilidade de que os envolvidos estivessem sob o efeito de substâncias, e o dinheiro desaparecido seria o pagamento, a recompensa por entrarem neste jogo arriscado. O dinheiro em falta aponta para que a motivação por trás do sucedido fosse financeira. Alguns pensam que foi um suicídio ritual, um ato coletivo com um profundo significado espiritual. Esta ideia considera que as vítimas poderiam ter desejado morrer juntas, tentando ir para outra dimensão, para escapar à vida cotidiana e alcançar um nível superior de ser. O desejo de transcender pode ter sido a razão por trás das suas ações. Outra ideia aponta para uma experiência científica falhada, uma investigação que saiu do controle com resultados trágicos. O secretismo em torno do caso
pode dever-se ao facto de a experiência ser ultra-secreta. Ligada a fenômenos energéticos ou climáticos, uma tentativa de controlar o poder da natureza, com resultados inesperados. Esta ideia sugere que as vítimas poderiam ter feito parte de uma pesquisa científica de ponta. Nenhuma ideia isolada explica tudo. Cada uma deixa pontas soltas e perguntas sem resposta. A cena ritual, a nota estranha, as máscaras sem sentido e a ausência de violência clara tornam a descoberta da verdade ainda mais difícil. O caso desafia o que sabemos sobre lógica e ciência, como um quebra-cabeças que simplesmente não pode ser resolvido pela razão. Cada ideia levanta mais perguntas do que respostas, tornando o mistério mais profundo e dificultando a sua verdadeira compreensão. O enigma permanece, desafiando investigadores e curiosos a desvendar os seus segredos. A investigação policial foi um fiasco desde o início. A demora a encontrá-los e a autópsia destruíram provas cruciais. Foram investigadas pistas, testemunhas e possíveis suspeitos, mas nada de concreto surgiu. O caso foi reaberto e encerrado várias vezes, sem progresso real. Não havia crime evidente, nem provas de suicídio ou acidente. A polícia estava entre o inexplicável e o impossível. O arquivo foi arquivado e a verdade perdeu-se com Manuel e Miguel. O mistério tornou-se lenda. Décadas mais tarde, o caso das máscaras de chumbo continua a fascinar e a perturbar. É um mito moderno, um lembrete de que alguns mistérios desafiam qualquer explicação. Para as famílias, é uma ferida aberta. Para o público, um enigma irresistível. A imagem dos dois homens com máscaras de chumbo é inesquecível. O Morro do Vintém é agora um local de peregrinação para aqueles que procuram respostas. O caso força-nos a encarar os limites do que sabemos. O que pensam que aconteceu? O mistério continua, selado por detrás de duas máscaras de chumbo.